Olá, eu quero começar esse vídeo perguntando a você, eleitor, membro da população, principalmente a população de Muriaé. O que mais você sabe sobre a Operação Catarse, que foi deflagrada na cidade de Muriaé no último dia 12 deste mês de novembro? De lá para cá, o que mais foi divulgado para te esclarecer? Nada ou quase nada, não é? Eu quero então lembrar um pouquinho sobre esta Operação Catarse. Ela investiga diversos agentes políticos, seus assessores, diversos empresários, advogados, esses agentes vereadores da ativa e ex-vereadores, por desvios de verba, através de rachadinhas, através de notas fiscais frias, abusos nas diárias, falsificação de assinaturas nas listas de diárias, fazendo parecer que participavam de eventos, de cursos, mas que eram apenas para se locupletar do dinheiro público e etc, etc. Pois bem, no dia, a direção da Câmara soltou uma nota, a Câmara de Vereadores publicou uma nota sem vergonha, podemos dizer. A nota diz só basicamente isso. Tomaram conhecimento de que a Justiça havia determinado uma ação de busca e apreensão apenas em caixa alta, destaca-se, apenas nos gabinetes de alguns vereadores, fecha aspas. A direção da casa imediatamente se colocou à disposição das autoridades e seus agentes e acompanhou toda a ação. Essa foi basicamente a nota da Câmara Municipal de Muriaé. E qual o esclarecimento que se faz para o eleitor? Por que não se coloca à disposição dos eleitores, da população, para quaisquer esclarecimentos? Da deflagração até hoje, todos se calaram. E é interessante que a própria imprensa local, com todo respeito aos meus coleguinhas jornalistas, aos veículos de comunicação, mas nada mais se fala, nenhuma informação adicional se tem. Claro, muito poucos também são os eleitores que cobram. Um e outro tem me perguntado, um e outro comenta sobre esses absurdos. A imprensa tem o papel de apurar, de relatar em que pé andam as ações de investigação. E lembrando, se a Câmara tivesse se colocado à disposição também do eleitor e da população, daria uma brecha para que os veículos de comunicação buscassem essas informações para esclarecer ao eleitor. Mas também, paralelo aí à imprensa, não vimos também nenhuma ação, nenhuma manifestação das lideranças políticas, nenhuma nota de representantes de direções de partidos. E não se trata de cobrar julgamentos precipitados, trata-se de querer informações sobre passos da investigação. É claro, não sou daqueles que defendem condenações apressadas e injustas. Mas a verdade é que estão sendo investigados por esses fatos relatados. A Justiça decretou indisponibilidade de valores e de bens dos investigados, no montante do que se investiga, de desvios de rombo nos cofres públicos. E a Justiça, agindo assim, está agindo a partir de fortes indícios, e aí, entre aspas, indícios de atos de improbidade administrativa, não havendo razão para a extinção da ação. Por quê? Porque vários agentes investigados pediram numa preliminar, numa liminar,
a extinção da ação, principalmente a que confisca valores e bens no montante que eles estão sendo investigados. Ou seja, não atender ao pleito dos arrolados de não terem os bens e valores confiscados. A justiça não acata essa preliminar, esse pedido desses implicados. É claro que, após o fim das investigações e a conclusão de que não há provas cabais para culpá-los, esses valores confiscados, os bens bloqueados, serão devolvidos, liberados naturalmente. É prudente que estejam esses bens realmente confiscados para garantir que eles voltem aos cofres públicos. Agora, se você que está vendo esse vídeo está de pé, pode se assentar, pois se você não está sabendo, se não tem conhecimento, porque a imprensa não publica, alguns mesmo com indícios de apropriarem de verbas do erário do eleitor, portanto, que desfalca o cofre público, pedem, olha só, gratuidade de justiça. É isso que você está ouvindo, gratuidade de justiça. O que é isso? Que não paguem nenhum custo com os processos. Agora imagina só, a pessoa investigada por desviar dinheiro público, enriquecer com verbas públicas e depois que começa a ser investigado, a pessoa pede gratuidade da justiça. Ainda bem que a justiça está questionando, deu um prazo aí de 15 dias para que eles provem que precisam dessa gratuidade da justiça. Afinal de contas, vários deles são funcionários públicos ou foram funcionários públicos. É mesmo de deixar a gente indignado com uma situação dessas. E mais uma vez eu quero colocar que é de se estranhar que nenhuma liderança política dos partidos dos quais são membros também esses investigados, não se pronunciaram. Surpreso até com o Partido dos Trabalhadores, que nunca pleiteou essa verba, pelo contrário, sempre foi contra essa verba de gabinete, sempre lutou contra liberar verbas para pagar notas desconhecidas, mas que até agora não se manifestou. E é claro que sabemos que há muito tempo as verbas de gabinete, as diárias, são instrumentos para gastos abusivos e que agora a bomba estourou, é preciso que toda a população se manifeste, que todo eleitor tome conhecimento de o que está sendo investigado e de quem está sendo investigado. Não dá para querer que o eleitor se cale, não dá para querer que o eleitor não fique sabendo de nada, que se dê por satisfeito apenas com a notícia da operação no último dia 12. O eleitor precisa se conscientizar, ter a certeza de que aquele que ele deverá escolher para representá-lo nas próximas eleições não esteja envolvido nesse tipo de falcatrua e que terá o mínimo de escrúpulo para não se vender, não se envolver em quaisquer tipos de crimes, sobretudo como esses crimes, os que estão sendo denunciados e investigados agora. Então, o que indigna é de não termos esses desdobramentos explicados ao eleitor, explicados à população, para que a gente possa acompanhar de fato o que acontece na Câmara, que deve ser o órgão representativo, né? O Poder Legislativo ser o órgão representativo de fato da população, do eleitor, porque afinal de contas é o eleitor que coloca lá naquele lugar os vereadores. Até o próximo vídeo, um abraço.